Rostos, caras, nosso chão Brasil. O rosto do Brasil são tantos os seus cantos, marcas, sonhos, traços. A história do Brasil, todos os seus laços, mãe gentil. Mãe terra, que abraça seus filhos, filhos da terra, filhos do grão, semente e coração, rostos, caras, nossa nação, donos deste quinhão, abençoada terra, rostos, caras, os rostos e as caras que são o retrato real desse nosso imenso Brasil. TI Chapecó, um povo que quer a terra para semear tanto amor que tem por ela. A voz de um povo, TI Chapecó. Nossa aldeia, nossa história, nosso mundo. Nós temos aqui um forte que é a agricultura e pecuária, onde que a gente vê assim, uma falta de incentivo. Então a gente vê uma preocupação do povo indígena, é a vontade de trabalhar e não ter aquele suporte que precisaria para ter aquela estrutura na parte da agricultura mesmo, para ele permanecer cuidando do seu sítio, cuidando da sua criação. E uma necessidade que ele tem de sair fora da aldeia por não ter essa parte desse incentivo. E o que acontece? Eles deixaram para nós de herança uma terra devastada, cheia de samambaia. Que se por acaso não se criar num curto espaço de tempo um mecanismo que ele venha fazer com que os nossos índios sobrevivam sobre a terra, e também para a própria juventude trabalhar sobre a terra, possivelmente haverá uma evasão dos indígenas em busca de trabalho em outros lugares. Poucos vão para as universidades, mas na sua maioria vão à busca de trabalho fora e algumas vezes não retornam para dentro da área, né? Os nossos índios que estão se formando hoje, que estão estudando, eles estão se formando, eles estão saindo, né? Eles estão saindo daqui, indo para outra cidade, né? Para a cidade grande aí, buscar recursos e acabam ficando para lá, né? E o que ele vai acontecendo? Ele vai casando também com o não índio e ele vai defasando a aldeia, né? Então o que a gente vê assim, que amanhã depois, a nossa aldeia aqui, ela não vai existir mais. E nos deixa com uma herança triste, que é a herança do arrendamento, que de certa forma, a única saída para manter a comunidade viva. Nós somos pequenos agricultores, mas somos pequenos agricultores sem terra. Os primeiros caigangue aportaram nas terras indígenas de Chapecó ainda no século XIX. A área extensa de cerca de 70 mil hectares ocupava parte dos municípios de Ipuaçu e Entre Rios, no oeste de Santa Catarina. Viviam ali um pouco mais de 300 famílias que sobreviviam basicamente da lavoura. O verde dos pinhais ainda encobria grande parte da vegetação, marcada pelo cruzamento dos rios Chapecó e Chapecózinho, origem do nome das terras indígenas. Hoje são mais de 6 mil índios. Em contrapartida, as tão necessárias terras que garantiram durante anos a sobrevivência deste povo foram reduzidas. As terras foram repartidas e ocupadas com lavouras. Atualmente, os índios da TI Chapecó se concentram em uma faixa de cerca de 16 mil hectares apenas. Juntos, as 16 aldeias, 15 caigangue e uma guarani, lutam pela reconquista da terra, pela preservação da cultura e contra o preconceito.
Em 2015, nós fizemos os estudos de impacto da linha de transmissão de propriedade da Transmissora Sul-Brasileira de Energia, os impactos sobre a terra indígena Chapecó, e como medidas compensatórias pelos impactos foram programadas algumas atividades, alguns programas. Aqueles voltados para o grande desafio da comunidade, que é o da sustentabilidade econômica, né? A TSBE está realizando esse trabalho atendendo uma condicionante ambiental estabelecida no Programa Básico Ambiental Indígena e, portanto, cumprindo um requisito legal, além do que, por entender que socialmente a gente deve conviver harmonicamente com as etnias e culturas diversas que existem no território brasileiro. Eu creio que o povo indígena hoje, o que o povo quer não é terra de ninguém. Eu acho que o povo quer os direitos deles. Eu acho que o que o povo hoje busca, o povo indígena busca, é onde é que já tem as demarcações, onde é que tem os decretos, que é realmente comprovado terra indígena. Então, é mais do que justo o povo indígena requerer o que é de direito nosso, que foi conquistado. Eu lembro quando eu era criança, que me deu tosse comprida e o meu pai me levou na mata para me dar o remédio medicinal. Aí a gente desceu, por lá debaixo da nossa casa tinha um taquaral, ele desceu comigo e levou nós lá. Ele falou que era uma simpatia, né? Que tem que levar junto, tem que ir lá para tomar o remédio e melhorar. A gente desceu lá e ele cortava as taquaras, aquela que tinha água, ele cortava o gomo de taquara e dava para mim beber no gomo da taquara mesmo. A gente foi umas quantas vezes até melhorar. Foi um tratamento para tosse comprida, não foi preciso vir no posto de saúde, nada. Ela criou nós, a custa disso sim. Fazia, vender, né? Daí comprava roupa para nós. E nós na aula, e ela dando de vestir. Dá comidinha, tudo, né? Vende, daí compra as comidinhas. Porque daí o pai abandonou, né? Foi embora. E ela que criou nós tudo. Eu sempre vou longe vender. Só eu e Deus. Hoje o índio quer trabalhar, quer produzir, quer evoluir, quer ter o mesmo direito que todo mundo tem, tanto na área de saúde, educação, esporte, lazer. E são coisas ainda que nós estamos gatinhando, caminhando para que tudo isso venha acontecer para o indígena. Claro, sem deixar de ser índio, brigar pela nossa cultura, estar revitalizando ela, cuidando dela, fazendo os rituais, usando nossos remédios, nossa medicina caseira, medicina indígena, mas ao mesmo tempo nós queremos estar trabalhando. A comunidade indígena é muito importante para o município, para a produção que eles também produzem e auxiliam no movimento do município, soja, milho, feijão, também tem a produção de leite, tem a cooperativa do leite no município aí, que eles fazem parte, então é muito importante para o movimento do município, para as lojas, para o comércio, que o dinheiro gira aqui no município, gira mais emprego, dá mais movimento no movimento econômico do município. Ta cảnh gần tâm mê hoa thì ta kinh yên lẽ con từ hư kinh yên uma chare nuan a ta kinh yên angam brancron yen. Nós índios esperamos que dia tudo possa mudar. Nós compramos a terra. Os Cangangue trabalham na época comandada pelo cacique Vai Crer, que é um outro cacique da nossa região. E em troca do trabalho dos índios, eles pegam a terra, que na época ela vai ser entre a linha telegráfica, a margem esquerda do rio Chapecó Grande e a direita do Chapecózinho. Vai dar em torno de 70, 75 mil hectares de terra. Pelo próprio governo, né? A distribuição de terra, a lei de terras, né? No início do século,
foram tirando nossos índios. Na década de 40, eles tiraram todos os índios do Todo Imbu e jogaram para cá, porque a nossa terra, na verdade, ela liga aqui de Bom Jesus até Abelardo. Tudo que está para cá da BR é nosso território, é nossa terra, inclusive o Todo Imbu. Aí, na década de 40 eles jogam tudo para cá, assim, sem dó nem piedade, né? Para desocupar as terras para o plantio dos grandes proprietários de terra e distribuir para a população. Tanto é que aquela terra lá não tem mais do que 10 donos, né? Os índios são jogados na marra aqui, né? Mandado pelos diretores de índio, né? Do SPI, que eram militares e não... Nos anos 70 nós fomos, na verdade, explorados de certa forma, de certa maneira que não dá nem para acreditar, sabe? Se eu te contar, essas terras que vocês verem hoje, que são lavouras, eram todas cobertas de pinhais, né? Respeitar e preservar culturas. Acima de tudo, respeitar cada ser humano. Um legado que as futuras gerações agradecerão. Somos uma nação composta de tantos povos e cada um de suma importância para contar a nossa verdadeira história. Um Brasil de todos, todos os olhares, todas as culturas, respeito às diferenças, a todos os sonhos, a todas as luas, aquarela de todas as cores. Os donos dessa terra precisam dela para regar seu orgulho, para florescer a esperança, dar futuro às suas crianças. A terra para quem é da terra, para que os filhos da terra plantem o amanhã. O preconceito, quando eu falo de preconceito na minha história, eu fico muito triste, muito chocada, assim, e tem coisas assim ainda que ferem, por causa que você enfrentar um preconceito, você sendo mulher, você já é discriminada. Aí você sendo mulher indígena, você é pior ainda. Então, assim, muitas das vezes a gente passava por dificuldade que a gente tinha que escolher. Bem que tu seria indígena ou tu se revestia de não indígena. Tu se escondia. E às vezes você sentar numa mesa que tinha não indígena, eles todos levantarem, pegarem o lanche e saírem. Só porque tu era indígena e que você estava ali naquela universidade, por mais que fosse mérito teu, e eles se levantar e sair. Eles têm uma cultura e eu tenho outra. Então a minha intenção é essa, de que eles entendam que o que liga a gente é a mesma coisa. Nós somos seres humanos e que o preconceito, esse que a gente vê, na maioria, não é só com a gente indígena, com o negro, enfim, que não precisa ter isso. Tu não precisa me amar de paixão por eu ser isso, tu tem que me respeitar. Né? A minha cultura é diferente da tua, a única coisa é essa, de que eu tenho direito de viver, eu tenho direito de usar celular, eu tenho direito de internet, eu tenho direito de usar um carro, né? De vestir a minha roupa, de quando tá frio eu me agasalhar, e que a única coisa que tem, né, não é a cor da minha pele, é a minha cultura, é o meu modo de viver que é diferente. E a gente vem lutando por essa questão aí da língua caigangue. A gente sabe que a nossa língua materna, aos poucos, ela está se acabando, né? E a gente está aí brigando. Kain cultura tá uma rutiame em Roraitactiam em escola aqui. Cada professora que tá agnikri cara em win que tu kofa agben atokiam. Kata uma certa kain gugta uma em que to kainon kotingam. Em kita aqui to na tak também comunidade aqui. Ya alguma comunidade acta kain gug agmin cara totiam. Kana konda kar guarita tuham. Ora en igiamo takti akpi kain gug min hu akta tingam. Pira akta tanat yam kain gug akta.
Kata em cultura tá uma a resgatar que tá professora nós tá reta tingam. Kata uma certa tingam tá angbre nós tá tingam. A gente consegue hoje identificar o indígena mesmo quando ele fala a língua caigangue. Se ele fala o idioma, você identifica ele mais facilmente do que os demais indígenas. Também nós temos indígenas que já perdeu essa língua, não se fala mais o idioma. E esse trabalho que eu estou fazendo dentro da escola, dentro da educação, para mim é muito bom, porque eu trabalho com crianças do primeiro ano ao quinto ano. Então ali é o momento de você estar trabalhando bastante teoricamente, cânticos, contando as histórias, trabalhando a parte de vogal da língua caigangue, as consoantes, os sons, os acentos, é onde eles aprendem mais rapidamente a estar falando. Então, hoje, esse ano, a gente está implantando agora a língua caigangue também nas escolas fora da reserva indígena. Então, a escola piloto nessa experiência vai ser a escola do Samburá, que também 50% dos alunos são indígenas. Então, a gente vai tentar fazer isso, enquanto alguns alunos vão para a aula de inglês, os alunos indígenas vão para a aula de caigangue. É para ajudar nessa questão da cultura. Os principais impactos identificados têm a ver com a questão ambiental, não é? E em função disso, e como a questão ambiental é o principal desafio da terra indígena Chapecó hoje, elaborar uma nova forma de produção econômica aqui que seja sustentável ambientalmente, então foram incluídos os programas de implantação do pastoreio voazã nas áreas de pastagem do gado leiteiro, que são implantação de piquetes nos pastos para melhorar a qualidade dos pastos, e depois a implantação de agroflorestas em algumas áreas de mata ciliar e algumas áreas que estão disponíveis para isso. E a agrofloresta é uma aposta numa forma que poderá, no futuro, vir a substituir a agricultura mecanizada, em alguma medida, aqui dentro, porque ela significa a produção de alimentos e outros recursos com uma sustentabilidade ambiental. E uma outra atividade é a recuperação de nascentes, com reflorestamento daquelas que precisam e com um auxílio na implantação de estruturas, caixas d'água e encanamentos para que haja distribuição da água então em algumas aldeias que carecem dessa estrutura atualmente. A TSBE, que é uma empresa que tem como sócias a Eletrosul, do sistema Eletrobras, e a Copel, está desenvolvendo esse trabalho na terra indígena de Chapecó com o intuito de produzir a integração entre as famílias e principalmente recuperar as questões ambientais. São 16 fontes de água que permitirão fornecer água potável para mais de 6 mil habitantes daquela comunidade e principalmente fazer com que aquelas famílias sintam o prazer de morar na comunidade e cada vez mais valorizarem a sua cultura. Também será feito um centro de eventos para integrar as 16 aldeias. Por isso, além de cumprir um problema local e principalmente uma questão legal do ponto de vista do atendimento das terras indígenas, este material visa principalmente valorizar o índio e a terra em que ele mora. Porque Caigangue, Guarani, Xuclém, Xetá, os mais de 300 povos do Brasil, ele não vive, né? Ele sobrevive. Nós queremos terra para isso. Todo indígena tem direito de usufruir, explorar toda a terra indígena. Mas quando o indígena hoje quer usufruir, quer explorar, ele é barrado por muitas leis. E mostrar para a sociedade que nós somos um povo que só queremos o direito de permanecer aqui com a nossa realidade, com a nossa cultura, mas que não somos inferiores e que nós podemos usar o cargo que nós quiser usar. Nós podemos ser médico, ser professor, ser doutor, mas que nós jamais vamos negar a questão de ser caigangue. Não precisa também eu estar hoje aqui pintado de índio, típico de índio, assim, para dizer que eu sou índio. Eu acho que índio está no nosso sangue, está na nossa cultura. Onde é que nós andar, nós temos que se orgulhar de nós ser índio.